nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos esse ensinamento de Jesus Cristo, onde ele vai nos dizer que o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, esse que é o defensor, porque ele nos defende de nós mesmos, do mundo e do demônio, porque ele vai iluminando a nossa consciência segundo a verdade de Deus. E Jesus diz que esse defensor virá para demonstrar ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Essas três realidades são importantes para a nossa vida, porque o pecado é aquilo que é a desordem na nossa natureza. A justiça significa o curso natural das coisas, aquilo para o qual todas as coisas estão inclinadas. E o julgamento é aquilo que acontece quando não se reordena a própria natureza e não se segue o verdadeiro caminho. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer também: o pecado, porque não acreditaram em mim. Porque a fé em Jesus Cristo nos faz restaurar a nossa condição original. Porque ele vai restaurando a nossa imagem e semelhança, essa imagem e semelhança da qual o ser humano foi criado. E vamos nos aproximando, nos transformando e nos identificando cada vez mais a Cristo Jesus. Por isso que aqueles que não acreditam em Jesus Cristo permanecem no pecado, permanecem nas suas desordens, porque Jesus ele vem ao nosso encontro justamente para nos libertar do pecado, ir corrigindo as nossas desordens, para que nós possamos realmente elevar a nossa vida, elevar a nossa condição natural a um grau de plenitude. Por isso que Jesus Cristo ele nos alerta sobre essa realidade. E o Espírito Santo ele vem em nós para nos fazer compreender profundamente isto. Depois vem a realidade da justiça. E Jesus vai dizer: porque eu vou para o Pai. Veja que Jesus Cristo ele segue um curso natural. Jesus é enviado pelo Pai a esta terra e tende a voltar para aquele que o enviou, para a unidade da Trindade. E esse também é o caminho que todos nós devemos fazer. Jesus ele vem nos dar o exemplo. E todos nós que saímos de Deus, viemos a esta terra para estar caminhando no tempo, para que possamos peregrinar sobre esta terra para alcançarmos novamente a eternidade, para sermos elevados ao céu. Assim como Cristo está à direita de Deus Pai, assim nós também estaremos no céu para contemplar a face de Deus. Por isso que essa é a justiça da natureza humana, que é voltar para onde ele saiu, voltar para o céu, para a eternidade, para o seio do próprio Deus, porque dele nós saímos e para ele nós devemos voltar. E a terceira
coisa que Jesus Cristo fala é sobre o julgamento. E quando ele fala do julgamento, ele vai dizer: porque o chefe deste mundo já está condenado. Porque veja que Jesus Cristo, quando fala do julgamento, ele está falando de um julgamento que acontecerá. Esse julgamento particular e depois o juízo, o julgamento final. Quando Jesus fala do julgamento e quando ele diz que o chefe deste mundo já está condenado, ele está falando sobre a realidade da nossa liberdade. Porque assim como o diabo teve liberdade para dizer não a Deus, assim também nós temos essa liberdade de dizer não. Mas nós precisamos entender bem a nossa vida para que nós possamos realmente, no decorrer da nossa caminhada, sermos capazes de compreender o que é o julgamento. Porque o julgamento não é uma condenação de Deus, mas é uma autocondenação que nós impomos sobre nós mesmos através da nossa escolha, através da nossa liberdade. Porque Deus, no juízo, Ele unicamente confirma aquilo que nós buscamos sobre esta terra. Se foi o reino dos céus, receberemos o reino dos céus. Mas se não foi o reino dos céus, nós receberemos outra coisa, que não é a plenitude, mas sim a condenação eterna. Por isso que o Espírito Santo, ele vem a nós para nos iluminar, para nos dar um entendimento profundo do que realmente é o pecado e o que ele faz na nossa vida, que é a condenação, para que nós possamos entender o que é a justiça, aquilo que é o devido de cada coisa criada e aquilo que realmente é a justiça da nossa própria essência, da nossa própria natureza, para que nós possamos realmente alcançar o julgamento para recebermos a herança eterna, para estar junto de Deus no céu, e não a condenação eterna como o chefe deste mundo, que é o diabo. Por isso que quanto mais nós abrimos a nossa vida para a ação do Espírito Santo, mais este Espírito Santo vai realizando essa obra de iluminação, nos mostrando a verdade e nos dando o verdadeiro entendimento do que é o pecado, a justiça e o julgamento. Do que essas três coisas, quais são os efeitos dessas três coisas na nossa vida, para que assim, conscientes dessa realidade, possamos lutar dia após dia para permanecer no caminho, para lutar contra o pecado, para que no final desta vida possamos receber a herança eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.